É isso aí, pessoal, e nós aqui de volta estamos com o nosso Super de Tudo um pouco, gente, e para falar agora de um assunto que aqui em Minas Gerais especialmente, eu sei que outros estados, de alguma forma também, o servidor público tem sido afetado, mas aqui de uma forma especial, né? A gente sabe que o ano aí começou há pouco tempo e a gente também tem conhecimento que os salários e o 13º dos servidores aqui do estado de Minas Gerais, referente ao ano passado, ainda não tinham data para serem pagos. E quem então vai nos explicar, dar um panorama do que está acontecendo, é o especialista em finanças públicas, Gustavo Palhares. Gustavo, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Honra tê-lo novamente, né? Obrigado. Demorou a vir, hein, professor? Voltar, hein? Tava lá ganhando dinheiro, à disposição. Né? Tava lá ganhando dinheiro e... Quem me dera. Não, tá certo. Agora, Gustavo, na verdade, ontem foi anunciado aí essa escala para o pagamento de dezembro do funcionalismo público. Ali foi o Romeu Zema com o seu secretário da Fazenda também fazendo esse pronunciamento. Conta pra gente, assim, vamos mostrar para o grande público a raiz desse problema, o desenvolvimento aí deste desafio, né, que já vinha aí com o governador Fernando Pimentel de 3 anos para cá, e aí agora já mudou o ano e mudou de governo, também continua. Conta pra gente, por favor. É difícil apontar uma razão única, assim. Problemas complexos não têm uma razão tão simples também, né? Então, a situação que o Estado vive hoje é uma situação não única de Minas Gerais. Outros estados da nação também vivem, talvez a situação até mais crítica, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul passou há pouco tempo também por uma situação muito difícil, Rio de Janeiro. Então, não é algo exclusivo de Minas Gerais, mas tratando exclusivamente o caso de Minas Gerais, talvez é difícil a gente remontar apenas a poucos anos atrás. A gente tem um histórico da própria organização do Estado, da organização de carreiras, do funcionalismo, dos gastos públicos, a evolução dos gastos públicos, a evolução da receita que levam a esse cenário caótico que vive hoje. O governador Romeu Zema tem um grande desafio de um problema que ele não gerou, mas que as resoluções também levam tempo para serem efetivadas. Implementadas ali. Implementadas. Então, só a título de alguns exemplos, a despesa de pessoal no Estado nos últimos 15 anos, isso dados agora do próprio relatório da equipe de transição do governo, nos últimos 15 anos a despesa de pessoal do Estado cresceu 112%. Uau! Enquanto a receita do Estado cresceu 60%, na ordem de 60%. Então, esse disparate ao longo do tempo leva a uma situação de insolvência, de impossibilidade de sustentação, não só do salário do servidor, que é claro, milhares de servidores são afetados, cerca de 500 mil servidores afetados, 500 mil famílias no Estado afetadas, mas também compromete a prestação dos serviços públicos, haja vista que não só o salário do servidor está atrasado, mas também serviços essenciais acabam sendo afetados com a indisponibilidade de recursos para pagamento de fornecedores de serviços continuados, com fornecimento de insumos básicos de saúde, educação e por consequência de todas as áreas. Agora, Gustavo, quando a gente fala aqui sobre essa dívida com o funcionalismo crescendo 112%, e as receitas crescendo apenas 60%, a gente já vê aí o déficit instalado, né? Mas, por exemplo, os governadores, eles têm aquelas responsabilidades administrativas, fiscais, que até limitam esse tipo de gasto. E até para obter alguns repasses do governo federal, eles têm que cumprir algumas metas. E se eles dão aumento ao funcionalismo e tudo, já são impeditivos para receber esses repasses. Como então lidar, por exemplo, né? É claro que a gente sabe que não é tão óbvio assim, porque senão já estaria sendo feito. Mas qual que seria então agora a diretriz assim, básica que você vê como
tomada de decisão para esse mandato do governador Romeu Zema, para equalizar essa balança aí, dar esse nível de equilíbrio entre o que o funcionalismo recebe e aquilo que o Estado arrecada, até para poder ser beneficiário desses favores aí do governo federal ou dos direitos que o governo federal nos deve, vamos dizer assim. É importante lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela impõe alguns limites ao Estado, aos municípios, à própria União, dos gastos com o pessoal. Minas Gerais ultrapassou esses gastos nos últimos anos, esse limite percentual de gastos, o que impede a realização de novos concursos, novas contratações e diversas outras penalidades aí que são impostas ao Estado. A principal questão, e aí a gente remete também a algumas outras causas, de 2013 até 2017, Minas Gerais cresceu menos do que a média nacional. Ou seja, o PIB do Estado cresceu menos do que a média nacional. Isso leva a que você teve um crescimento do país, ainda que em alguns anos foi um decréscimo, quer dizer que Minas Gerais decresceu ainda mais do que o país, uma série de fatores aí pela redução de preços de commodities, que nos últimos anos vem recuperando, e isso deve dar um novo fôlego às receitas do Estado. No entanto, esse equilíbrio ele vai se valer de uma série de medidas, algumas delas que surtem algum efeito no curto prazo e outras delas que dependem, inclusive, de reformas federais para serem também implantadas no Estado. Uma delas é a reforma da Previdência. A Previdência do Estado ela cresceu também nesse período a ordem de mais de 100%, os gastos com o pessoal inativo. O número de inativos no Estado também praticamente cresceu na ordem de 40%, ou seja, você tem um incremento de inativos, esse gasto com os inativos e, ao mesmo tempo, a incapacidade de repor o pessoal que está na ativa por todas essas limitações que são colocadas. Então, uma reforma da Previdência em âmbito nacional e trazendo isso e aplicando no contexto de Minas Gerais, no longo prazo vai ter um efeito no Estado. O efeito vem a longo prazo, mas a decisão ela tem que ser imediata, Imediata. Né? Já tem que ser assim como a gente vê o presidente Jair Bolsonaro já está trabalhando e articulando, já fazendo as propostas para essa reforma, bem como o governador de São Paulo também já articulando isso, também até em nível de trato com os governadores também, os demais, e o Romeu Zema aqui também. Com certeza então, pessoal, ficar de olho aí também. Agora, só para a gente ilustrar esses dados que o nosso querido Gustavo Palhares, especialista em finanças públicas, ele está nos falando, só para que você de casa tenha aí, bem, de uma maneira assim, bem visível aí, nós temos esses dados aí para você ver aí e aprender um pouquinho mais. Coloca a primeira tela, por favor. É o que ele disse. Nos últimos 15 anos, o crescimento de 120% nas despesas dos inativos e 107% nas folhas de ativos. Isso, 2007, representou 31,7 bilhões ativos e 21,7 bilhões aos inativos. Ou seja, um gasto altíssimo, um aumento absurdo e real. Real, né? Isso é valores corrigidos já pela inflação, ou seja, esse é um aumento real de gasto. Tá? Assim, só a título de uma outra informação complementar, claro, é que das receitas correntes, das receitas próprias do Estado, das receitas tributárias do Estado, ou seja, exceto as receitas de transferência da União, o Estado compromete a ordem de 86% com pagamento de pessoal. Se a gente colocar que existe uma estrutura fixa a se manter, água, luz, telefone e etc., não resta recurso algum para qualquer desenvolvimento de política pública. Educação, transporte, segurança, enfim. Ou seja, está gastando mais do que o que arrecada, dívida. Segunda tela, por gentileza, fala sobre o crescimento da receita que não acompanhou o crescimento da despesa pessoal. A receita cresceu 61%, enquanto a despesa pessoal cresceu 112% nos últimos 15 anos. Aquele dado que você já havia nos informado. Né? Exatamente. Ou seja, é hora de recuperar, retomar esse crescimento aí
para as despesas e para as receitas e diminuir as despesas. Tem que haver um equilíbrio. Algumas medidas, de novo, são de curto prazo e aí o governador vai, obviamente, recorrer ao governo federal, assim como houve auxílio ao estado do Rio de Janeiro, ao estado do Rio Grande do Sul, recorrer também esse auxílio do governo federal, onde você tem uma isenção do pagamento da dívida durante um determinado período, da dívida do Estado com a União, e isso dá um fôlego ao Estado de colocar parte das suas contas em dia. É óbvio que o governo federal coloca algumas medidas de contrapartida, provavelmente algumas delas de reforma previdenciária ou de a venda de algum ativo do Estado. Isso foi proposto no governo anterior, no governo Fernando Pimentel, mas o governador tomou a decisão de não seguir com essa medida junto ao governo federal, por uma decisão ali do governo que estava colocado. Mas me parece que esse é um caminho a ser seguido agora junto com o governador. Até porque é aquela história, problema não se discute, resolve-se, né? Então ele tem que pensar assim. Agora, quando a gente observa lá, o primeiro ato do presidente Jair Bolsonaro como presidente foi sancionar ali o salário, né, mínimo em R$ 998, era para ser 1.000 e pouco. Aí todo mundo, mas essa diferença e tal. Mas isso para os caixas, tanto em nível de governo público como da iniciativa privada, isso seria um rombo muito grande, uma despesa muito grande, essa pequena diferença, porque a gente olha só no individual, tem que se olhar no macro, não é isso? Isso também interfere. Na verdade, assim, só um parênteses, esse caso foi um caso que teve grande repercussão na mídia nesses dias. E... muito mais por aquela questão de briga política, né? Que era R$ 1.006 e passou e ficou em 998. Mas cabe lembrar que o R$ 1.006 era uma expectativa de um cálculo feito por uma regra que foi estabelecida durante o governo Dilma para ser aplicada, inclusive, no ano de 2019 e 2020. Sim. Ou seja, quando se teve todos os dados disponíveis, aplicou-se essa regra e o valor que era previsto de 1.006 passou a ser 998. Não foi uma decisão do presidente de reduzir Ele só cumpriu a lei. Ele cumpriu a regra que estava colocada. Essa regra pode ser revista? Pode ser revista, mas era a regra que estava colocada para ser seguida, né? É claro que isso tem um impacto geral no país, mas também há que se haver uma recomposição da renda do trabalhador. Nós temos inflação, crescimento de preço de todos os insumos na vida básica do cidadão, e isso tem que ter uma recomposição na sua renda também. E isso diretamente para o Estado também incide, porque tem a questão dos investimentos na economia, as empresas se movimentam, e isso representando uma despesa ainda maior, vendo o macro, pode também retrair um pouco em termos de economia. E que não é nenhum momento o objetivo agora, né? Agora é liberar mesmo, né? Exatamente. Agora, então, a próxima tela, Elbert, por gentileza, apesar do Poder Executivo representar 95% do número de servidores do Estado, sua representatividade na despesa é de 83%. Os maiores salários estão no Poder Legislativo e no Ministério Público. Exatamente. A gente olha muito somente ao chefe do Executivo, ao governador. No entanto, existem outros poderes aí que também têm suas receitas estabelecidas pela Constituição, os percentuais colocados, mas que em alguns casos, como aqui em Minas Gerais é possível perceber, há uma disparidade muito grande, inclusive da remuneração dos servidores, quando se trata do servidor que trabalha no Executivo, trabalha no Legislativo, no Judiciário e no Ministério Público. Então, talvez uma contribuição desses outros poderes também, junto ao Executivo, pode transformar esse cenário de políticas públicas, ou seja, não cabe só ao governador, Sim. Cabe também aos demais poderes a colaborar e trabalhar em conjunto. É aquela ideia do pacto que no discurso de posse Romeu Zema estabeleceu, como Bolsonaro também estabeleceu no nível federal. Precisamos de fazer um pacto entre todos os poderes, os partidos políticos, para conter. Agora é pensar no todo, né? Exatamente. Próxima tela diz que a maior parte dos inativos recebe proventos com paridade com relação aos ativos.
Essa é uma discussão que está, inclusive, no plano nacional também, né, agora colocado, agora no rádio para cá, isso tá em discussão, inclusive, na proposta de reforma da Previdência a ser apresentada. E o que acontece nesse caso você tem um crescimento, no caso aqui de Minas Gerais, um crescimento no número de inativos muito grande ao longo desses últimos 15 anos, com a paridade da remuneração desse servidor com o servidor da ativa, todo aumento que você dá ao servidor da ativa, ele reflete também no servidor que está aposentado ou pensionista ou que está ali como inativo. Ou seja, é uma conta que não tem fim. Ou seja, é possível ter, claro, não é que o servidor inativo perca totalmente o seu poder de compra, mas isso tem que ter alguma outra regra para se acompanhar ao longo do tempo, haja vista a situação que já se está vivendo e que pode ser agravada no futuro. O que medidas que incidem diretamente aí nessa reforma previdenciária. Exatamente. E também faz-se necessário uma reforma também tributária em todos os níveis, né? Federal e estadual também, não é? Exatamente. Eu acho que o Estado a reforma tributária não necessariamente nós vamos pagar menos impostos. Mas a reforma tributária vai simplificar todo esse processo. Hoje, você tem uma empresa, a complexidade para se lidar com o sistema tributário é absurda. Você tem N regulamentações, aí vem legislação trabalhista, legislação tributária, o que dificulta muito empreender no Além país. das diferenças assim, de segmentos aí na sociedade, determinada área é uma legislação, determinada área é outra. Então, é muito... Exatamente. Então, assim, Minas Gerais vai conseguir sair dessa crise que está vivendo, tem total confiança que a equipe que está aí colocada tem capacidade para isso, está imbuída desse propósito, mas ela precisa contar também com um cenário nacional, ou seja, Minas Gerais também não consegue se resolver sozinha, depende de uma resolução de algumas questões nacionais, como a questão previdenciária, a revisão do Pacto Federativo, a revisão da legislação tributária, que vai ter uma melhor distribuição das receitas de impostos, onde você tem a maior concentração de despesas que está no Estado e nos municípios. O que reflete um recado para o nosso telespectador mineiro aí, especialmente que deve ficar de olho, acompanhar o trabalho ali do seu deputado federal, do seu senador, daqueles que nós elegemos, que lá em Brasília estão, para chegar junto também no governo federal, para olhar com um pouquinho mais de carinho também. Não é pedindo privilégios para Minas Gerais, não, mas aquele carinho devido e até pela relevância do Estado no cenário nacional. Não é isso, Gustavo? Exatamente. Quando a gente fala desses dados, desses valores, Gustavo, eu quero perguntar para você, a sua expectativa, a sua visão, a sua análise aí a respeito deste mandato dos próximos 4 anos com o Romeu Zema, você vê que dentro desses 4 anos é possível que essa casa seja colocada em ordem? É possível. É o período, porque é aquele negócio, talvez ele vai plantar para o próximo mandato, ou ele ou alguém colher. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, mas eu acredito que é possível, sim, dentro desse tempo, dentro desse período, se restabelecer a normalidade nos serviços públicos no Estado. Eu acredito que se nesses 4 anos é possível recompor a receita, ter um ajuste nas despesas, recompor esse equilíbrio e tiver uma retomada da normalidade das políticas públicas, eu acredito que tenha sido um excelente governo. Assim, é difícil cobrar algo a mais do que isso, sim, na situação que o Estado está. Se ele conseguir, se for possível esse governo regularizar as contas do Estado, regularizar as contas com os municípios, que foram também muito afetados, um completo desrespeito da legislação. Aquele efeito cascata, né, que exatamente, veio aí fortíssimo. A gente tem aí municípios que vão adiar o início do ano letivo. Aqui do lado, aqui, ó, Vespasiano já adiou o início do ano letivo de fevereiro para março, com exatamente, fins aí de economia com gasto, né, com funcionalismo. Exatamente. Então, assim, você tem municípios que estão sofrendo também, não só por uma queda na receita própria daquele município, mas porque o Estado não repassou os recursos que são legalmente estabelecidos, ou seja, houve um desrespeito da lei pelo governo
do Estado, não pelo governador Romeu Zema, que esse mês, inclusive, colocou já esses pagamentos de 2019 estão todos em dia. Claro que existe um passado aí, mas de 2019 estão todos em dia. Mas isso também tem um reflexo na vida do cidadão, que a gente vive nos municípios. Informação que ele também. precisou de recorrer ao Supremo Tribunal Federal por uma liminar ali estabelecida pelo presidente do STF, Dias Toffoli, né, que tirou o bloqueio das contas do Estado e ele pôde ter esse repasse para passar aos municípios, né, que ontem foi até noticiado. Então, a próxima tela vai nos dizer que a alíquota de contribuição previdenciária em Minas Gerais é de 11% e está entre as menores entre os estados. Esse é um tema extremamente controverso. Por quê? Essa é a conta que o servidor paga. Ou seja, essa é a contribuição que é descontada no salário do servidor para a contribuição da sua aposentadoria. Minas Gerais tem a alíquota de 11%, que é o desconto em folha do servidor. Outros estados já adotam, o estado de Goiás adota a alíquota de 14,5%, ou seja, é possível que isso também seja um ponto de revisão que vai contribuir com esse equilíbrio. Algumas informações também são importantes, assim, e também são extremamente controversas, são extremamente polêmicas. A gente tem um envelhecimento da população brasileira, um aumento da expectativa de vida, então existem diversos casos na nossa realidade aqui no Estado, de um servidor de diferentes carreiras, aposenta ali na ordem de 45 anos por ter alguma atividade de periculosidade e a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos, ou seja, ele contribuiu 25 anos e vai usufruir 35, 40 anos do benefício. Essa conta ela não vai ter equilíbrio de forma alguma. Ela não fecha, né? Ela não fecha. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para você entender. Próximo dado mostra que Minas Gerais é o pior estado no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o Tesouro Nacional, e o sexto pior, segundo a metodologia do próprio estado. O estado criou uma própria metodologia aí nos últimos anos, talvez para contabilidade criativa um pouco, para não transparecer 100% dos dados. Ou seja, Minas Gerais é, de fato, o pior estado em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe limites de gasto com pessoal, de dívida bruta do Estado e etc. Ou seja, uma série de limites, e Minas Gerais descumpre praticamente todos esses limites. De novo, é um reflexo da crise, dessa situação, do comprometimento das despesas com pessoal e da incapacidade de gerir as suas políticas públicas. Ele é apenas um indicador de como isso está sendo vivido aqui no Estado e de como isso tem que ter medidas sérias, duras, controversas para se subverter. E, num termo mais aí palatável ao nosso público, medidas impopulares. Extremamente impopulares. Para poder ajustar aí o caixa. E um último dado aí para a gente informar para você, Minas Gerais ali tem como dívida, né, aos municípios mais de 7,5 bilhões de reais. Uau! Exatamente. É demais. É muito dinheiro que foi apropriado indevidamente pelo Estado. Esse recurso não é do Estado, esse recurso pertence aos municípios, mas foi apropriado de forma indevida pelo Estado. Então, eu acredito que com o planejamento o Estado vai conseguir já retomou a normalidade desses pagamentos e vai, claro, ter um plano para colocar essas contas em dia, que afetam em demasiado também os municípios, que são a ponta do sistema público brasileiro. Até porque os municípios ali, alguns que têm pouquíssimas fontes de receita, não é? Outros foram prejudicados por questões terceiras. A gente vê ali, por exemplo, Mariana, perdeu muito com a questão lá do rompimento da barragem da Samarco, porque a empresa parou de atuar, perdeu o rendimento, então o município, e ele ainda não tem o repasse, compromete toda a estrutura, e aí a gente vê as escolas aí, o funcionalismo público, municipal, pagando essa conta aí tão alta, porque isso vai refletir no transporte, na educação, no material escolar, na merenda dos alunos, colocando isso, só colocando educação. Né? Exatamente. Ou seja, ainda sem contar segurança, sem contar saúde.
Esse recurso, boa parte desse recurso é de aplicação livre dos municípios. Então, só a título de exemplo, o maior tributo do Estado em arrecadação é o ICMS. O ICMS, 25% do que o Estado arrecada, ele tem que distribuir aos 853 municípios do Estado. Isso não é uma vontade do Estado, isso é uma força de lei que ele tem que distribuir. O Estado, ao longo desse tempo, o que ele fez foi, esses 25% que seriam destinados aos municípios, que ele teria que obrigatoriamente repassar, ele não repassou, pegou essa parte para pagar as suas despesas, ainda deixando toda essa situação e comprometendo a situação dos municípios, que aí torna incapaz o município de pagar a sua própria folha, de ter o seu serviço andando na normalidade. Ou seja, eu acredito que nós temos que ter paciência também nesse momento, as coisas não vão se resolver os próprios em um prefeitos mês. Se mobilizarem também, até para... Peraí, é um novo tempo, é um novo governador, então vamos deixar o rapaz lá trabalhar, vamos dar o tempo, a gente tem direito, é lei. Tem. Mas vamos deixar ele trabalhar, vamos deixar criar, vamos deixar movimentar, até para ele ter paz para trabalhar também, né? Os deputados estaduais ali, a nossa Assembleia Legislativa, apoiar é aquela questão do grande pacto, né? Exatamente. Ele precisa de apoio nesse momento, de paciência, de compreensão e de apoio para as medidas que virão. Ou seja, que eu acredito que não serão medidas fáceis, mas terão que ser tomadas. Até porque isso tem que se pensar. É questão de um político pensar na próxima eleição. Mas um estadista, ele tem que pensar no futuro, em outras gerações. Tem que pensar nisso, porque vamos ter eleições agora daqui a 2 anos. Exatamente. Né? Então, aí os prefeitos também têm que estar bem assim com os deputados, e os deputados têm que pensar nisso, porque senão vamos ter problema. Não é Exatamente, isso, Gustavo? é isso. Só para mostrar aqui para vocês, pessoal de casa, no dia 14/1, a escala, né, foi estabelecida pelo governador Romeu Zema. A escala é de 14/1 até R$2.000 serão pagos para os ativos, aposentados e pensionistas. 21/1, R$1.000 para servidores da saúde e segurança pública que recebam acima de R$2.000 e 28/1, a quitação do restante de salários para todas as carreiras. Essa foi a escala passada ainda ontem pelo governador Romeu Zema e estava do lado do secretário da Finanças lá, Gustavo Barbosa. Gustavo, seu xará. Meu xará. Isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.